Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Promessa de Salvação. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta aula, conheceremos, no ponto número 1, a essência da obra de salvação da humanidade. No ponto número 2, identificaremos as etapas da salvação em Cristo Jesus. E no ponto número 3, finalizando então a nossa aula de hoje, realizaremos a exegese do texto base da lição. Ponto número 1 da lição: a essência da obra de salvação da humanidade. A origem do pecado e a salvação em Cristo Jesus. Toda a humanidade ela é pecadora, por herança do pecado original de Adão e Eva, ou seja, a desobediência a Deus. Pois, segundo a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte física, espiritual e eterna. E é nesta condição de pecadores que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e assim ficaram separados da presença de Deus, demonstrando que todo e qualquer ser humano carece da glória de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, na parte A, diz: pois o salário do pecado é a morte. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Deus é misericordioso e demonstrou seu profundo amor para com o ser humano quando prometeu a vinda de um Salvador e tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva feitas de folhas de figueira por vestes feitas de peles de animal. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a promessa do Salvador, o Messias, o Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus então fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui o Senhor tipifica a salvação, o perdão dos pecados e a salvação da humanidade através da morte de um cordeiro, ou seja, pelo sangue é que se realiza então a salvação. Este Cordeiro Salvador, ele se consolidou então na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, na forma de homem, na forma de um ser humano, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e, consequentemente, a concessão da vida eterna. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, aqui a morte vicária de Cristo é que realiza a salvação da humanidade. E é esta morte vicária que nos concede o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. A origem da salvação. A salvação tem origem em Deus, sendo então um dom divino para a humanidade. E por isso nós podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa. A salvação é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor. A salvação é a manifestação da graça de Deus e é um ato de justiça. A salvação é o livramento das consequências da morte espiritual, é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo,
A salvação é o plano divino para que o ser humano volte a ter vida eterna com o Senhor, soberano de todo o universo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O ponto número 2 da salvação em Cristo Jesus, vamos falar sobre as etapas da salvação em Cristo Jesus. E nós já vamos começar mencionando, então, a primeira etapa, que é a etapa da eleição. A etapa da eleição. Então, vocês podem acompanhar através deste gráfico aí, deste slide. A primeira etapa é a etapa da eleição, que está aí na coluna da esquerda, no terceiro quadrinho, na cor verde, né? Eleição. E o que é a eleição? O pecado de Adão e Eva lançou a humanidade para a perdição eterna, ou seja, a sua total separação da divindade do Senhor. E nesta condição, Deus fez uma eleição, que significa literalmente uma escolha, onde o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger e salvar a humanidade de seus pecados. Portanto, esta eleição, para que não haja a menor necessidade de erros ou de confusão em sua interpretação, não é que a eleição é que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. Não, a eleição foi que Deus elegeu salvar a humanidade de seus pecados. Ou seja, Deus fez uma escolha. A minha escolha é salvar a humanidade. E essa salvação vem através de Jesus Cristo, como nós já lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus promete ali o Salvador, o Messias, o Salvador da humanidade. Segunda etapa, predestinação. Agora, no sentido horário aí do slide, você vai acompanhando, a predestinação está no quadrinho vermelho, predestinação. Deus predestinou a humanidade determinando dois caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano. Isto é, viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo nas trevas. Sabendo-se que pela presciência do Senhor, Deus já conhece antecipadamente quem crerá em Cristo e quem o rejeitará. Ou seja, quem terá a vida eterna no céu e quem irá para o lago de enxofre e fogo, sendo estas condições de vida a escolha do próprio ser humano, individualmente, frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. Então, portanto, aqui nós temos a predestinação como duas posições. Quem crê terá a vida eterna. Quem não crê terá condenação eterna. E esta escolha é uma escolha individual, pessoal, de cada ser humano. Quem crê em quê? No sacrifício, na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário para salvar a humanidade, perdoar os pecados e salvar a humanidade. João, capítulo 3, versículos 31 ou melhor dizendo, versículo 36, diz assim: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E a ira aí é a questão da justiça, do julgamento, não é a raiva do Senhor. É a ira, é a justiça. Porque o Senhor não tem raiva de ninguém. Essa não é uma desqualificação
na pessoa de Deus. Então, a ira, repetindo, o João, capítulo 3, versículo 36, melhor dizendo. Quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, ou seja, quem rejeita Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, o julgamento, a justiça de Deus permanece. Quem não crê. Nós temos como terceira etapa a vocação e chamamento. A Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação para todas as pessoas, mas também se percebe que este chamado só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo sobre a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo isto necessário devido à depravação moral e espiritual do ser humano, que se entrega a toda sorte de pecados mundanos que os impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial, ele é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o chamamento para a salvação. Na quarta etapa, nós temos a fé salvadora. Está bem aí na parte do centro, na parte superior, no centro. Fé salvadora. A fé salvadora, pela pregação da palavra de Deus, desperta então no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando então na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele faz o gracioso convite ao pecador para a salvação através da pregação da palavra de Deus. O chamado decisivo para a salvação não é feito por língua humana, mas sussurrada à alma diretamente pelo Espírito Santo. Porém, os pregadores da palavra de Deus são importantes instrumentos de Deus, mas devem afastar de si qualquer semente de arrogância ou estrelismo. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 9 diz: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Na quinta etapa, nós temos o convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento e à conversão para Cristo. João capítulo 16, versículo 7 ao 11 diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na sexta etapa, nós temos então o arrependimento. Arrependimento, do ponto de vista bíblico, é a ação de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus. E, sob a ação do Espírito Santo, mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento, ele caracteriza-se por um sentimento piedoso de pesar. E isto significa, então, que este pesar é pelo mal que fizemos, e assim, ao se arrepender, o indivíduo ele se inclina a abandonar e repudiar o pecado e conscientemente, sem interferência emocional, se despertar para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 15, diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A sexta etapa, perdão dos pecados. Agora nós estamos aqui na coluna da direita, no terceiro quadrinho de cima para baixo. Perdão dos pecados. Sob os domínios do Espírito Santo, o ser humano não só compreende todo o plano de salvação, bem como entende claramente que não são só os seus pecados, mas também todos os pecados da humanidade que foram perdoados por causa da crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A fé nos habilita a recebermos a graça de Deus e é indispensável para a salvação, de forma que, ao reconhecermos as verdades absolutas de Deus, esta fé que nós temos significa que nós cremos que algo é verdadeiro, e no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador recebe a remissão de pecados, ou seja, recebe o perdão de suas transgressões. Na oitava etapa temos a justificação. Sem a justificação, sem que o ser humano mereça, ele é declarado justo na justificação, porque o seu pecado ele é imputado a Cristo e a justiça de Cristo é concedida a ele. O ser humano é declarado justo com perdão e esquecimento pleno de toda infração cometida por ele na época em que andava nas trevas pecaminosas. Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 28 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando então a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. No princípio da fé.
pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então nós somos justificados, declarados justos, mesmo que não venhamos a merecer, pelo Senhor Jesus, e isso devido ao seu sacrifício. Na nona etapa, nós temos então a conversão. A conversão é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e ela se caracteriza então pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo, e este ponto é a conversão. Este ponto é a conversão, que é uma mudança em sua vida no sentido de sua conduta, não só moral, mas também espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. Na etapa número 10, nós temos então a regeneração. A conversão, ela implica na mudança de rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. E como já falamos, é a resposta à salvação que Deus proporciona a toda a humanidade. Porém, a regeneração é o novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo, que Jesus ensinou para Nicodemos lá em João, capítulo de número 3. E se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa. Isto é, Deus transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire uma vitalidade e maturidade espiritual, restaurando ao padrão de perfeito alinhamento com a vontade do nosso Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor no que concerne à regeneração. Quando a antiga maneira de viver vocês forem ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Na 11ª etapa, agora aqui na coluna da esquerda, o último quadrinho de cima para baixo, a adoção. A adoção como filhos de Deus se estabelece como uma mudança de estado, de orfandade, para um estado de aceitação e de favor, nos tornando então filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o ser humano antes do pecado tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção ocorre concomitantemente com a conversão, com a regeneração, com a justificação e significa uma imediata reconciliação com o Senhor dos senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus. Então somos considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros dos céus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na etapa número 12, nós temos então a santificação. A santificação é a obra
contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. E guarda também assim uma consagração a Deus, separado do pecado e consagrado a Deus. Isto é santificação. A santificação guarda um processo progressivo, onde o salvo ele se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23 diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na 13ª etapa e última, aí nós temos a glorificação. É o que nós estamos esperando com a vinda de Cristo. A glorificação é o ápice do processo salvífico, sendo a consolidação final de todas as etapas da salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus, pois veremos ao Senhor face a face, quando fomos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imunes a doenças e a deteriorações. Então, num corpo glorioso e forte. Então, em tudo, seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação é a consolidação e consumação da salvação, em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E esta condição, em parte, ocorre com a nossa morte física na terra e, em parte, ocorrerá no momento tão ansioso, tão esperado, que é a segunda vinda de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 57, fala exatamente sobre esta glorificação do ser humano, a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez a esta terra. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí estão delineadas todas as etapas da salvação em Cristo Jesus. No último ponto da lição, nós temos aqui a exegese do texto base da lição. E neste sentido, Jesus Cristo, ao receber a visita de Nicodemos, ensina sobre a salvação e a vida eterna.
E inicia esta instrução falando-lhe sobre o episódio concernente à história dos israelitas rebeldes que murmuravam e queixavam-se de Deus, demonstrando então incredulidade pelo que eles estavam a passar no deserto. E por causa desta abominável murmuração, Deus enviou serpentes venenosas abrasadoras para puni-los da incredulidade. Porém, em sua infinita misericórdia, o Senhor diz então a Moisés para colocar uma serpente de bronze numa haste, com a promessa de que os que olhassem para ela seriam salvos da morte. A partir desta história supracitada aí que eu citei, o Senhor faz uma analogia à sua missão de salvar a humanidade através de sua crucificação e morte na cruz do Calvário, dizendo que o Filho do Homem, ao ser levantado na sua cruz do Calvário, ali estava tipificado a salvação da humanidade. E isto por causa do infinito amor de Deus para com a humanidade, por conceder a salvação e a vida eterna através da morte de seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem crê no sacrifício de Cristo não enfrentará o julgamento para a condenação eterna. Entretanto, quem pratica a verdade absoluta de Deus toma a posse da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse texto base da lição é João, capítulo 3, versículos 14 ao 21, que está exatamente na lição, o texto base da lição. E, portanto, os caríssimos alunos e alunas podem, então, fazer uma leitura linear deste texto para compreender, então, essa missão do Filho de Deus. Concluindo, então, a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos sobre a essência da obra da salvação da humanidade, da condenação eterna por meio de Jesus Cristo, a partir da desobediência de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Porém, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ocorreu a reconciliação da humanidade com Deus. Vimos que a origem da salvação vem de Deus. E ela é boa, é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus. Identificamos e definimos cada etapa da salvação, como sendo a eleição, predestinação, vocação, chamamento, fé salvadora, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, arrependimento, perdão dos pecados, justificação, conversão, regeneração, adoção, santificação e glorificação. E por fim, na lição, realizamos a exegese do texto base da lição, onde Jesus expressa a Nicodemos a sua missão de salvação da humanidade. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 6, a promessa de cura divina. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.